Olá, começa agora o Espaço Livre. Mais de 500 mil pessoas morrem anualmente por problemas relacionados ao uso de drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa situação piora cada vez mais. E o nosso convidado de hoje é o coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o Maurício Fiore. Olá, Maurício, prazer recebê-lo. Olá, prazer estar aqui. Maurício, a gente sabe que a morte é apenas uma das possíveis consequências desse problema gravíssimo que é a droga, um problema mundial. Quais são os outros problemas relacionados a esse assunto? Primeiro a gente tem que talvez analisar com mais cuidado esses dados da Organização Mundial de Saúde. Uma pesquisa recente, né? Divulgada... Na verdade, foi um dado dado pela diretora da Organização Mundial de Saúde, que buscando compilar alguns dados de mortes relacionadas a drogas, e provavelmente ele está até subestimado na medida em que você pode ampliar esse dado, por exemplo, para as consequências do tabagismo, né? Então, se você incluir as consequências do tabagismo, provavelmente o número de mortes é maior. Eu acho que ela deve ter pego mortes diretas decorrentes a drogas, overdoses e outras complicações mais diretas. Na verdade, o uso dessas drogas, a gente chama de drogas, as substâncias psicoativas, né, que a gente dá o nome mais comum de droga, é algo que é imemorial na história da humanidade, né? Há muito tempo que é feito sistematicamente, mas de um século para cá, mais ou menos, você teve um aumento do conjunto de substâncias e novas formas de lidar com essas substâncias. E você tem realmente muitos problemas associados não só ao uso de drogas, né, o que a gente chama de uso problemático de drogas, como também as consequências do mercado dessas substâncias e do combate ao mercado dessas substâncias que matam, aprisionam e geram também muito sofrimento ao redor do mundo. Então, de fato, a questão das drogas é um problema hoje global e que é urgente que a gente discuta todos os seus aspectos, não apenas as questões relacionadas aos danos causados pelas drogas, mas tudo que a cadeia produtiva de drogas também representa. Trazendo essa realidade para bem próximo da gente tem o caso da Cracolândia aqui em São Paulo, um problema que entra ano, sai ano, não se resolve. Por que é uma questão tão difícil de se resolver, na sua opinião, Maurício? Porque, na verdade, talvez a maneira como a gente esteja encarando o problema esteja errada, né? E encarando até a gente tem essa sensação de querer resolver a Cracolândia. O consumo de crack, né, que é aquilo que a gente imagina que é o único problema da Cracolândia, ele não está só na Cracolândia em São Paulo. Muito mais gente usa crack em São Paulo e que não está ali naquela zona da região da Luz, né, que a gente chamou de Cracolândia. Aquelas pessoas que estão na região da Luz, elas estão ali pelo crack e por muitos outros motivos, né? São pessoas que têm um histórico de desagregação familiar, social, uma série de vulnerabilidades associadas, histórico prisional, encarceramento e também o uso de crack e de outras drogas. Muitas têm uso de álcool intensivo, tabaco, cocaína e outras drogas, e que acaba convergindo para uma situação de degradação urbana. Eu tenho a impressão que a gente tem que começar a encarar a Cracolândia não como um problema a ser resolvido, mas uma questão social a ser enfrentada, uma questão social a ser pensada em seus múltiplos aspectos, tudo bem, há que pensar a questão de segurança, mas também pensar a questão de assistência social, de saúde pública. Não vai haver uma solução para a Cracolândia, ou seja, assim, não, essa é a política e é nessa política que nós vamos resolver, porque isso você pode fazer é que aquele bairro, aquela região não haja mais o consumo de crack ali, isso vai para outras regiões da cidade. Então, é um problema social e de saúde pública complexo, não vai ser resolvido com medidas simples. Quer dizer, não é uma questão apenas de localização, né, e também a forma de tratamento, que muitas vezes é vista, como você bem disse, mais por essa questão apenas de segurança, né? Você acha que devia ser mais tratado como uma questão prioritariamente de saúde pública? Eu acho que sim. Do ponto de vista do Estado, as questões associadas às drogas são prioritariamente relacionadas à saúde pública, mas não só. Há também questões que a gente chama de assistência social, enfim, questões sociais, principalmente nesses casos, né? Quando você tem, como na Cracolândia, atuei numa pesquisa ali, e você tem um perfil realmente muito de um histórico de vulnerabilidade social muito grande.
mas a questão de saúde pública deve ser o norte das políticas de drogas, né? Não só nessa que a gente chama de cuidado e tratamento, como é esse caso, mas também na questão da prevenção, uso problemático, e da própria forma como os estados hoje regulam a questão das drogas. Eles regulam a questão das drogas do ponto de vista da segurança, da criminalização. Quer dizer, você combate as substâncias ao invés de tentar perceber quais são as formas que o Estado tem para minimizar os danos que essas drogas podem causar. E quando ele coloca essas drogas como o inimigo central e desconhece essa relação entre humanos e drogas, ele acaba gerando mais problemas do que, né, esse modelo gera mais problemas do que ele tenta prevenir, eliminando as drogas, né? Por isso que a gente tem criticado esse modelo que coloca na criminalização e na segurança o centro da política de drogas. Ele tem que ser deslocado para a saúde pública. Você acha que a descriminalização seria um caminho das drogas aqui no Brasil? A descriminalização do uso, né, ou do porte para uso, ela está em discussão atualmente no Supremo Tribunal Federal, né? Tem um recurso especial que ainda está em aberto, esse julgamento. Seria um caminho importante. Muitos países hoje, não vou dizer a maior parte, mas muitos países já não criminalizam o porte de drogas para uso pessoal, né? O que não quer dizer que a descriminalização significaria a permissão do uso de drogas. A descriminalização é só você tirar da esfera criminal a pessoa que porta drogas para uso pessoal. Mas ela pode responder ainda às sanções administrativas, ela vai ter a droga confiscada, quer dizer, não é permitido. Então esse seria, acho que, um passo importante para que a gente mude o foco, né, da criminalização para a saúde pública. Mas não acho que é o suficiente. Nós temos que encarar de verdade a questão da produção e da distribuição de drogas, né? Esse é o ponto que, num país violento como o Brasil e os seus vizinhos, né, na América Latina, tem gerado, por um lado, a violência tanto no mercado, né, entre traficantes, vamos dizer, no mercado ilícito de drogas, como da polícia contra eles, desses traficantes contra a polícia. Quer dizer, a polícia mata muito, morre muito e prende muito, o que leva à nossa questão penitenciária, né? Nós já temos quase 30% dos presos no país por tráfico de drogas. Isso é insustentável, né? Se a gente continuar nessa toada, nós chegaremos a uma situação pior do que nós já vivemos no início do ano com esses massacres que aconteceram nos presídios. O consumo de droga é abordado como uma questão criminal e não um problema de saúde pública, então, no seu ver. Eu acho que esse é claro que não é simples. Falar de drogas, né? Primeiro que a gente às vezes fala de drogas, mesmo que a gente coloque o plural, mas a gente está igualando substâncias muito diferentes entre si, né? A gente tende a chamar só de drogas aquelas que são ilícitas, para começar, né? E esquece das drogas lícitas, tanto o álcool, o tabaco, que são as substâncias psicoativas mais comuns, como as drogas lícitas farmacêuticas, que no Brasil você tem um quadro de uso problemático também das substâncias muito grande, não só no Brasil. Então, cada droga, ela tem um perfil de uso, um padrão de uso, e ela tem também danos associados a esse uso, que são muito diferentes entre si. Então, a preocupação, por exemplo, a preocupação que você vai ter com o uso de maconha, com o uso de álcool e com o uso de heroína, vai ser completamente diferente, né? Pela história dessas substâncias, pelas suas propriedades farmacológicas, pelo perfil de uso, todas podem ser associadas a danos e são associadas a danos. Não é todo usuário que vai ter esses danos, mas elas têm danos potenciais. Então, o Estado tem que olhar para esses danos. Então, por exemplo, com a maconha você não precisa se preocupar com um acidente fatal, seria o caso de uma overdose, o que já no caso do álcool, ou da heroína ou da cocaína você precisa. O que não quer dizer que você não vai ter que olhar, por exemplo, para o consumo precoce de maconha, ou um uso exagerado de maconha, que pode levar a uma série de problemas na área de saúde mental. Ou até, aí sim você tem que olhar, por exemplo, a maconha junto com o tabaco, porque ela pode ter prejuízos ao sistema respiratório. Cada droga tem um quebra-cabeça que o Estado, por isso que é difícil, o Estado tem que pensar nas formas em que vai regular, sabendo que as pessoas vão usar, mas que nós temos que prevenir esses danos para cada uma delas. Então, a saúde pública e todas a psicologia, quer dizer, as ciências sociais, você tem diversos campos que tem que atuar junto para que a gente consiga
cercar o fenômeno e fazer as melhores políticas para ele, né? E a gente sabe que algumas drogas são até conhecidas como porta de entrada para outras drogas, né? Que é o caso das drogas do álcool e do tabaco, né? Do cigarro, que é um caminho muitas vezes para as pessoas ingressarem e até conhecerem outras drogas, né? O Brasil avançou um pouco nessa questão, né? Com campanhas alertando aos riscos do cigarro, mas ainda falta muito, né, Maurício? Com relação a outros países. Com relação a essas duas drogas listas mais, a gente avançou muito com o tabaco. A política brasileira, outros países também avançaram, a gente teve um sucesso no ponto de vista do tabaco, né? Uma política focada em saúde pública, tá vendo como esse é um caminho interessante. Claro que ela não serve para as outras drogas, porque o tabaco é muito específico, mas ela é um sucesso. E o que foi feito para o tabaco? Campanha de informação em massa, quer dizer, as pessoas, nós que somos, né, eu já estou chegando na casa dos 40, a gente não tinha o nível de informação sobre os danos do tabaco, a gente tinha só uma coisa mais geral, não tinha alerta nas embalagens, quer dizer, você não tinha nenhum tipo de programa que de fato alertasse e dissesse, olha, o consumo de tabaco, somente o consumo frequente, pode levar a riscos. Limitação de pontos de venda, limitação de pontos de uso, né? Hoje a gente não pode fumar em local fechado, né? Antigamente a gente poderia estar fumando aqui, né? Aumento de preço, também com impostos, quer dizer, uma série de medidas que dificultam, fazem pensar, desnaturalizam o consumo. Até porque o tabaco era muito disseminado. Às vezes tem gente que até critica alguma dessas medidas por ser exagerada, mas o tabaco realmente era muito disseminado. Então, esse é um caminho interessante porque desnaturalizou, o que não foi feito com o álcool. O álcool ainda é muito naturalizado, a gente permite a publicidade de álcool em qualquer horário, por exemplo, na televisão e no rádio, né? Na verdade, o indicativo é que pode até 13 graus, então, por exemplo, cerveja é liberada em qualquer horário. Você tem exaltação ao consumo de álcool frequente na mídia, em diversos outros... enfim, no cotidiano, familiar. Então, essas duas drogas são muito naturalizadas, enquanto as ilícitas, às vezes, sofrem até um estigma maior do que o mal que elas podem corresponder. Agora, só um comentário sobre a porta de entrada, né? As pesquisas mostram que, na verdade, não é exatamente uma porta de entrada. O que você tem são os primeiros contatos, né? Normalmente eles se dão mesmo pela droga lícita, o álcool, né? O tabaco, ou das ilícitas, geralmente a maconha é dita como... mas é um pouco uma falácia estatística. Seria como dizer... por que é uma falácia? Porque nem toda pessoa que consome álcool, consome maconha, se tornará um usuário problemático. Sim, ou até um usuário de uma outra substância. Quando você pergunta para o usuário, por exemplo, de heroína, de cocaína, qual foi a primeira droga que ele consumiu, ele vai responder que foi o álcool ou a maconha. Então, aí você faz uma falácia estatística. Na verdade, não. Se tem a maior parte das pessoas que consomem álcool e maconha, não vai consumir no futuro essas outras substâncias. Então, esse conceito de porta de entrada tem sido abandonado nas pesquisas. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando sobre drogas. O Espaço Livre volta já. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre drogas, e o nosso convidado é o coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o Maurício Fiori. Maurício, antes do intervalo a gente falava então sobre um sucesso na política de combate ao uso do tabaco, não o mesmo que aconteceu com o álcool, né? Por que essa diferença? E falar um pouquinho dos sucessos obtidos então com o tabaco. A gente falando, né, eu estava dizendo que a questão do tabaco foi colocada basicamente como de saúde pública, né? Uma questão epidemiológica, muita gente fumava, começava a fumar cedo e fumava muito. Então nós tivemos uma redução no Brasil estimada nas duas últimas décadas, né? São dados já um pouco antigos, talvez agora até sejam melhores, mas de mais de 40%, né, do número de tabagistas. É um número muito expressivo para reduzir em tão pouco tempo. Outros países também conseguiram bons resultados, os Estados Unidos é um deles, né? Imaginar que nos Estados Unidos, na década de 60, metade dos homens fumava, né? Quer dizer, a cada 2 homens, um fumava, era um fumante. Então, hoje esse número não chega a 1/10 disso, né? Então, essa política de sucesso, eu acho que ela é um conjunto de fatores, inclusive políticos, né? A própria indústria do tabaco, que durante muito tempo ela resistiu até admitir que o tabaco fazia mal, né? Depois ela foi processada, inclusive nos Estados Unidos, perdeu esse processo, né? Tem até muitos filmes sobre essa história, como havia uma relação muito promíscua entre políticos e a indústria do tabaco.
e aí uma conscientização social e dos agentes do Estado para a necessidade de se pensar uma política para o tabaco. E no caso do álcool, a gente ainda tem, se pensar no Brasil, uma resistência muito grande de se pensar o álcool como droga. Né? Quer dizer, o álcool é tratado como alimento, ele é naturalizado na mesa. Isso também tem a ver com questões históricas. O álcool, de fato, ele é muito incorporado à cultura ocidental, à cultura cristã. Né? Ele, inclusive, faz parte de socialização. Ele é um item de socialização, ele faz parte até dos rituais cristãos, né? No caso do vinho. Então, ele é muito... Realmente há uma resistência a se pensar o álcool, mas há também uma resistência da indústria do álcool e das indústrias associadas. Por exemplo, então você pensa a limitação da propaganda, né? Da publicidade, que seria fundamental para se começar a pensar, né? Não, a propaganda de droga é sempre algo danoso, né? Assim, você estimular a propaganda, você está estimulando o consumo, normalmente você está estimulando o consumo exagerado. Isso, evidentemente, você tem resistência de setores que têm lucro, que movimentam esse mercado. Então, nós precisaríamos de uma movimentação social muito grande, e a plataforma se coloca nesse sentido, que não adianta só discutir a política de drogas ilícitas, temos que pensar as listas também. Elas vão juntas, são substâncias psicoativas da mesma forma. Né? Bom, a gente tem o dado também que 1/3 dos usuários de drogas é de meninas e mulheres. O que a gente pode falar em relação a essa questão? Existem medidas específicas para estes casos? Assim, de maneira geral, esse dado que provavelmente é o dado mundial, né? Assim, ele não é tão preocupante, na verdade, porque se você olhar em termos demográficos, nós podemos dizer que era para ser metade, né? Quer dizer, mais ou menos metade da população formada por mulheres, era de se esperar que metade, né, fosse também os consumidores de drogas. É que a gente tende a associar o consumo de drogas sempre a algo perigoso, algo ligado um pouco ao submundo, ao risco, então a gente associa ao mundo masculino. Então, eu acho que cada vez mais onde você tiver uma sociedade com direitos equilibrados, né, uma sociedade não machista, que não é o nosso caso, você vai também equilibrar esses dados. Agora, você tem políticas específicas, você tem que pensar aí quais seriam essas drogas. Então, você tem... Diferencia muito o perfil da você pode ter consequências diferentes, né, do uso problemático de drogas para homens e mulheres. Às vezes essas consequências não são, inclusive, da própria droga, né? Você tem estudos que mostram isso, quer dizer, as mulheres elas sofrem mais consequências negativas para o uso de drogas por conta de uma sociedade machista. Então elas vão ficar mais vulneráveis, elas vão ser vistas como desrespeitando papéis sociais estabelecidos, como o papel de mãe, o papel de filha. Isso vai cobrar um custo. Tanto que você pega os movimentos de usuários de drogas, geralmente eles são mais de homens. Só recentemente que as mulheres podem vir a público. Isso por um lado. E por outro, agora, às vezes você pega contextos específicos, né? Você tem mulheres mais jovens, você tem que ficar, mulheres e homens, né, mais atentos, por exemplo, consumo de drogas em cena eletrônica, né, em cenas de festivais eletrônicos. Então você pode ter políticas específicas de redução de danos para esse grupo, de cuidado, de atenção. Mulheres alcoolistas, né, com uso problemático de drogas, elas normalmente têm alguns perfis aí. Você pega mulheres muitas vezes mais velhas, que não têm trabalho fora, muitas vezes começam a beber dentro de casa e são ignoradas do sistema de saúde. Isso é colocado um pouco embaixo do tapete. Então são perfis para o gestor de saúde pública sempre ter atenção e ver se há políticas específicas a serem feitas. Mas de maneira geral, eu não faço uma divisão entre homens e mulheres na questão das drogas, né, tirando esses. E são vários problemas dentro de um problema, né? Tem também essa questão que envolve a questão da saúde pública. A gente vê também muitos casos de mulheres que acabam se prostituindo, a gente vê na Cracolândia mesmo, até por questão da droga, acabam engravidando, e, né, ou seja, vários problemas dentro de um problema inicial que é a droga. Justamente, porque o fato de que ser mulher aumenta a vulnerabilidade num país como o Brasil. Então, quando você associa isso ao uso de crack, que é uma droga de fato associada a um padrão mais compulsivo de consumo, aí você vê uma série de problemas juntos. Você tem a questão da gravidez, né? Então a mulher está exposta a isso, então você não tem a política de redução de natalidade, de cuidado sexual, né?
Aí depois que ela engravida e tem os filhos, muitas mulheres perdem o direito à maternidade, porque os filhos são retirados, porque elas são consideradas usuárias de drogas e os filhos são levados pelo Conselho Tutelar e pela Justiça para abrigos, né? Você vê que é um circuito de exploração, e aí a prostituição, quer dizer, os homens, muitas vezes, a caso da Cracolândia, a mulher se prostitui, né? Não é todo o caso, mas isso acontece, porque ela tem esse ganho mais rápido e fácil, que já é da prova da vulnerabilidade. O homem não. Quer dizer, o homem, quando o ganho que seria mais fácil e não vinculado ao trabalho seria o do crime, seria do pequeno furto. Então, há muitos homens que se associam a mulheres e exploram, né, fazem esse, na leitura tradicional, rufianismo, né, exploram a prostituição da mulher para consumirem crack junto com ela e para comprarem outras coisas. Então, é um problema aí, você vê que é muito mais a vulnerabilidade social que se associa a uma droga do que o contrário. A droga que produz a vulnerabilidade social. Muitas pessoas defendem a punição, uma punição mais rigorosa para pessoas com o porte, o consumo de droga, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tem diminuído o número de pessoas, de especialistas, de políticos que defendem a punição ao usuário de drogas. É muito raro que isso aconteça. Infelizmente, a gente ainda tem alguns políticos que batem nessa tecla dizendo que se você punir o usuário, isso vai dificultar o consumo e vai diminuir o consumo, que as pessoas terão medo. Isso está provado já por pesquisas no planeta inteiro, que a criminalização do consumo não tenha resultado, a não ser que você faça algo draconiano, de sistemas totalitários, Coreia do Norte, algo do tipo, né? Agora, num regime minimamente democrático, isso não funciona. Então, isso tem diminuído, acho que a criminalização do usuário, não. Agora, a criminalização do tráfico, sim, essa é uma grande controvérsia. Muita gente acha que sim, o mercado tem que continuar a ser combatido duramente com penas maisrígidas, né? Essa não é a posição nem a minha, nem a da plataforma. A gente tem a lei de 2006, né, a atual, a lei vigente, que completou 10 anos, agora já indo para 11, ela aumentou a pena para tráfico, né? Ela tirou a pena de prisão para o usuário e aumentou a pena para tráfico. Ao aumentar a pena para tráfico, aumentou o encarceramento dos ditos traficantes, que no mais das vezes são jovens, desarmados, presos réus primários, que vão aumentar esse conjunto enorme de pessoas nesses cárceres horríveis, né, medievais que o Brasil tem, e vão engrossar depois essas facções criminosas, organizações, até para se proteger, até porque vão ali viver nesse caldo de cultura do crime. Que então, cria que é mais um agravante para esse problema que a gente tem também do sistema prisional que a gente exatamente, e do crime organizado, a organização dessas facções que vão se fortalecendo desses jovens, e que quando você prende um jovem desse por tráfico, estou combatendo o mercado de drogas, tudo bem, eu tirei esse cara de circulação por alguns anos, você vai ter um custo enorme ao tirá-lo, porque toda a família dele está envolvida. É um jovem em idade produtiva, e aí quando ele volta ele não consegue mais emprego, você cria um problema enorme, né, de estigmatização. Aí você diz, bom, mas o tráfico sofreu um golpe. Não, não sofreu. Ele é substituído rapidamente, assim, muitas vezes no mesmo dia, né? Aquele ponto de venda, aquela forma que ele vendia vai ser substituído por outro. O mercado não cessa aqui no Brasil, não cessa nos Estados Unidos, não cessa na Europa. Quer dizer, a demanda, vai haver quem supra essa demanda. Então, por isso que a gente acha que tem uma irracionalidade nessa política, e a ideia de que você vai, então eu vou aumentar a pena para que ninguém vá ao tráfico. Isso não vai acontecer, né? Você vê países que têm pena de morte, né, como a Indonésia, que chegou a executar um brasileiro, continua com tráfico, né? Você pega uma série de pesquisas, de reportagens que foram feitas, se você ainda for à Indonésia, você consegue comprar drogas, né? Quer dizer, ainda quem vai se arriscar, talvez por um valor maior, porque a pena é maior, mas quem vai se arriscar, e você está matando gente que trafica. Então, é um famoso enxugar gelo, que você vai enxugando, só que o gelo está crescendo. É um verdadeiro iceberg, já não é um cubo de gelo. Bom, então, só para a gente finalizar, na sua opinião, a gente tem avançado nessa questão, ou há retrocessos? Como estamos? Eu acho que estamos avançando na discussão. Trabalho com esse tema já há algum tempo e mudou muito de lá para cá. Eu acho que na discussão, o debate, um programa como esse, uma discussão como essa, tem sido mais frequente, a gente tem discutido esses temas. Então, do ponto de vista do debate público, nós melhoramos muito. A questão ainda legislativa no Brasil, a questão política, ainda avançou muito pouco. Eu dei o exemplo do tabaco, foi um bom avanço. Para as outras drogas lícitas, o álcool
e ilícitas nós estamos ainda muito mal, né? A gente não tem uma boa política para as drogas lícitas, que seria de reduzir os danos dessas drogas, tirá-las da ilegalidade, e as drogas lícitas continuam sendo promovidas sem nenhuma discussão, cuidado, e devemos caminhar para uma política mais complexa, que avaliasse os resultados. Esse é um ponto fundamental. A gente avalia pouco, a gente enuncia muita coisa, né? Temos que combater as drogas e, bom, qual o resultado? Vamos avaliar, vamos pesar resultados também. Vamos verificar qual o pressuposto e qual o resultado. Mas eu sou otimista, acho que o debate já é importante, a gente tem debatido, mais gente debate, mais grupos, mais ativistas, mais especialistas, então isso vai aumentando a consciência geral da população. Amadurecendo o assunto. Maurício, você quer deixar um contato, o site da plataforma? Então, o site da Plataforma Brasileira de Política de Drogas é o www.pbpd.org.br, acho que deve aparecer aí Sim, a gente está no vídeo. Todos convidados a conhecer o trabalho da plataforma, que reúne mais de 42 instituições que estão interessadas numa política mais justa, humana e eficaz de drogas para o Brasil. Ok, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Espaço Livre. Eu que agradeço, Felipe. Ok. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.